Então, Zé Aldair, na ideia aqui dessa pessoa, os crentes, entre aspas, ficam pregando a Bíblia pra todo lado. Tá no Facebook, tá pregando a Bíblia. Tá lá no banco, tá pregando a Bíblia. Aí depois ele diz, é uma afirmação, todos os caminhos levam a Deus. Então pra que ficar pregando a Bíblia? O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que este é um dos grandes enganos das pessoas, pois a Bíblia afirma que existe apenas um caminho que leva a Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando pregou o seu grande sermão, o Sermão do Monte, a uma multidão, ele respondeu da seguinte forma, falando com a multidão: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Quando o Senhor Jesus falou da porta larga, ele disse que são muitos os que acertam com ela. Então, quando ele diz que o caminho é estreito, a porta também é bem apertada, por que que eles são assim? Exatamente porque existe somente um caminho que leva a Deus, e não vários caminhos que levam a Deus. Existe vários caminhos que levam ao inferno. Existe vários caminhos que levam à perdição. Por isso que a porta é larga, por isso que o caminho é espaçoso. Ali nesta porta larga, neste caminho espaçoso, cabe todo tipo de ideia, cabe todo tipo de filosofia e cabe muitos caminhos que as pessoas imaginam, que as pessoas criam, que as pessoas idealizam, que acham porque por eles podem agradar a Deus ou chegar ao céu. Lê do engano. A Bíblia diz que existe somente um caminho que leva a Deus. Bom, com isso nós podemos então responder uma pergunta bem costumeira, que inclusive no programa passado a gente até tocou nesse ponto. Há pessoas que dizem que após a morte nós sabemos para onde vamos. Então somente após a morte Deus vai julgar e aí ele vai decidir quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Usando então esse princípio dos dois caminhos, nós podemos então ter a certeza de que quem não está no caminho estreito, logo ele está no caminho largo, que conduz para a perdição. Não é mesmo? Exatamente, Rafael. E sabe o que é mais triste? O que é mais triste é que o Senhor Jesus deixou muito claro que são muitos os que acertam com a porta larga e são muitos os que entram para o caminho espaçoso. Ao contrário, são poucos os que acertam com o caminho apertado e são poucos os que andam por essa vereda estreita. Então, nós temos aqui a seguinte conclusão: o Senhor Jesus deixou muito claro que a maioria das pessoas no fim da sua vida, no fim da sua existência aqui neste mundo, vão ter trilhado até o fim no caminho espaçoso e vão dar de cara com a perdição. E são poucos os que no final da sua vida sabiam o que estavam fazendo, pois andavam pelo caminho estreito e vão chegar à vida. Isso é que é triste. Saber que a maioria das pessoas que nós conhecemos, que nós lidamos, que nós nos relacionamos, no fim da sua vida estarão na perdição e estarão no inferno. E não se assuste a gente afirmar aqui, usando as escrituras, né, respondendo através das escrituras, que não existe um terceiro caminho, não existe uma terceira via ou uma terceira mão chamado purgatório. Isso é uma lenda, é um mito inventado, mas não está isso registrado nas escrituras. Há apenas dois caminhos, dois destinos e dois tipos de pessoa. Pessoas, né, salvos e não salvos. Olha, por que muitas pessoas escolhem o caminho espaçoso? Alguém diz, olha, o caminho espaçoso é o caminho onde a pessoa faz o que quer. O caminho espaçoso é o caminho onde a pessoa se esbalda em prazeres e faz tudo o que o seu apetite carnal comanda ele a fazer. Mas não é somente isso. Muitas pessoas acertam por este caminho, por quê? Como nós falamos, ali cabe todo tipo de ideia e todo tipo de filosofia. Não há lei, não há regra, não há juiz, não há nada. Então é muito fácil o ser humano ali entrar por esse tipo de caminho.
Quando nós vamos perguntar aí para as pessoas do mundo, né, depois da morte, para onde você vai? Primeiramente, você crê em Deus? Creio em Deus. E para onde você vai após a morte? Eu acho que quase todas, né, que não conhecem as escrituras, quase todas vão dizer, eu acho que eu vou pro céu. Ou então, não sei, após a morte eu vou saber para onde eu vou. Mas a Bíblia não afirma isso. Ela, como o José Helder bem frisou aqui, ela deixa muito claro que são poucos os que entram por ela. Não é que sim, que é pouquinhas pessoas, não. Mas comparado à quantidade de pessoas nesse mundo, anos e anos na história, passando por gerações e gerações, considerando todas essas pessoas, é a menor parte que vai para o céu, a menor parte que anda no caminho estreito. Nós lendo outros versículos das Escrituras, nós vamos começar a ter uma ideia melhor, porque muitas pessoas vão para a perdição. Como nós falamos, não é somente as pessoas que cometem todo tipo de pecado e se entregam aos prazeres que estão no caminho largo. Não. O provérbio 14 e 12 diz claramente o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Veja bem, neste caminho espaçoso, existem muitas pessoas que acham que está fazendo a coisa certa, pois há caminhos, veja que está no plural. Quando nós pensamos em caminhos, esses caminhos sempre vão conduzir à perdição. Então ele diz, há caminhos que ao homem parece direito. Existe muita gente que passa toda a sua vida achando que está fazendo a coisa certa, achando que está caminhando para o céu, achando que está agradando a Deus, mas o que acontece? Lá no fim do caminho, ele vai saber, infelizmente só no fim, né, para muitos, que aquele caminho que ele trilhou, pensando que era bom, pensando que era certo, pensando que estava conduzindo ele ao céu, esta é uma pessoa que pensa que há vários caminhos que levam a Deus, ele vai descobrir que realmente ele se perdeu. Por quê? Dentro do caminho espaçoso, dentro da porta larga, cabe também a ideia de que cabe muitas pessoas que estão iludidas, achando que está fazendo a coisa certa e, infelizmente, está fazendo a coisa errada. Há caminho que ao homem parece direito, mas no fim do caminho são os caminhos de morte. Talvez alguém se pergunte assim, ou talvez tenha, sei lá, uma conclusão, né? Uma conclusão que, então quer dizer que só crente vai pro céu? Então quer dizer então que eu tenho que entrar na sua igreja para ir pro céu? Então é enfiar dentro de uma igreja, usar um paletó, não sei, um terno e gravata, uma bíblia? Então quer dizer que somente assim eu vou para o céu? Mas eu vou te dizer que não é assim. O próprio texto de Mateus 7, se você ler a partir do versículo 20, ele vai deixar uma informação maravilhosa. E preste bastante atenção que o texto diz. Mateus 7, no verso 20. O texto diz o seguinte: assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vemos aqui então nesse ensino do Senhor Jesus Cristo que não é apenas dizer Senhor, chamar Deus ou Jesus Cristo, né, o Senhor Jesus Cristo de Senhor, mas fazer a vontade de Deus, que é a vontade de Jesus Cristo, seguir as palavras de Cristo ou os princípios bíblicos estabelecidos por Deus, principalmente no Novo Testamento. E ele também continua dizendo que naquele dia muitos irão dizer: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Você já deve ter visto muito disso, né, por aí, tanto na internet, ou talvez você deve ter ido visitar alguma igreja e pessoas ali profetizando, ou até mesmo expelindo demônios, né? Tem igrejas que são profissionais em expulsar demônios, mas Jesus Cristo naquele dia vai dizer explicitamente: nunca vos conheci. A pergunta é:
Cristo não conhece essas pessoas? É claro que conhece, mas não conhece como seus filhos, como seus servos. Então ele vai dizer: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui estamos falando do juízo final de tantas pessoas dentro das igrejas evangélicas, protestantes, não sei, católica e tanto faz. Muitas pessoas dentro desses grupos religiosos, dentro dessas denominações, não entenderam o simples evangelho. Ficaram às vezes uma vida toda dentro de uma igreja, às vezes até lendo as escrituras, às vezes fazendo devocionais, às vezes fazendo boas obras, mas não entenderam sobre salvação, não entenderam que o caminho apertado, o caminho estreito, conduz à vida. Olha, todos esses textos que nós estamos lendo, desde o primeiro, que é Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, falando a respeito dos dois caminhos e dois destinos, o caminho estreito e o caminho espaçoso. Também Provérbio 14 e 12, que diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim dá em caminhos de morte. Todos esses textos têm demonstrado que as pessoas estão num perigo grave e iminente. O perigo grave e existe a probabilidade maior da pessoa se perder do que salvar, do que ser salvo. Então este perigo é muito grande e todo ser humano corre esse perigo. E como dizemos, todos esses textos reforçam essa ideia. E o Senhor Jesus, quando falando a respeito da vinda súbita do reino de Deus, em Lucas capítulo 17, ele diz que assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Todos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e levou a todos. O apóstolo Pedro complementa dizendo que nesta ocasião em que o dilúvio veio, poucas pessoas foram salvas, a saber, 8 pessoas. Somente 8 pessoas, e uma multidão de pessoas morreram. E Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Ou seja, em relação às pessoas que vão se perder, somente poucas pessoas serão salvas. Então surge a pergunta, já que falamos que existe uma probabilidade muito grande de você estar enganado, porque Jesus disse que a maioria das pessoas vão se iludir por caminhos que criaram, pensando que há vários caminhos que levam a Deus. Então a pergunta é a seguinte: qual é o caminho, então? A verdade é que há muita confusão no meio evangélico sobre o caminho, ou seja, sobre a salvação. Como que é a salvação? No programa passado a gente falou aqui, explanou que pessoas embutem outras coisas para a salvação, como por exemplo nós citamos o batismo. Pessoas, aí, grupos denominacionais afirmando que para ser salvo é necessário, por exemplo, se batizar. E nós deixamos aqui muito claro que não há necessidade alguma. E também a questão das boas obras. Citando ali equivocadamente o texto de Tiago, capítulo 2, afirmam que para ser salvo tem que praticar boas obras. Então assim, realmente boas obras o cristão vai praticar, mas você não pode embutir coisas para a salvação. E o caminho que leva à salvação, qual que é esse caminho? Será que ele é complicado? Será que tem dificuldades? Ou será que o homem ele não é capaz de fazer coisas para ser salvo e precisa então de uma certa facilidade? Eu gostaria então de tratar esse assunto agora. Qual é o caminho que leva à vida? O texto que nós podemos usar para responder esta pergunta é um texto muito belo. O Senhor Jesus está junto com seus discípulos e ele está falando para eles que ele vai voltar ao céu. Evidentemente que eles ficaram tristes. Quando Jesus disse que iria voltar para o Pai, eles ficaram muito tristes. Mas Jesus consola eles da seguinte forma. Eu vou citar o Evangelho de João, o capítulo 14, a partir do versículo 1, onde o Senhor Jesus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então Jesus está dizendo aos discípulos: não fiquem tristes, eu vou preparar lugar e vou
voltar para levar vocês para junto de mim. E Jesus disse: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, mas vou preparar lugar, e voltarei e levarei vocês para junto de mim. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mas Tomé, sempre Tomé, né, o versículo 5, disse-lhe: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E o versículo 6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse que ele é o caminho, e está no singular porque não existe outro. Veja, esse versículo destrói aquela ideia de que há vários caminhos que levam a Deus, porque ele diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é religião, não é determinada igreja, não é determinado grupo. O caminho é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer ir para o céu, se você quer ser salvo, se você quer ter todos os seus pecados cancelados e uma morada garantida no céu, preparada pelo Senhor Jesus Cristo, você tem que recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso aí. E há grupos que ainda, mesmo usando esse texto, equivocadamente afirmam que é necessário mais outras coisas, né, e citam o que deve ser feito para ser salvo. Mas a gente analisar aqui no próprio grego, o senão, senão por mim, ou então a não ser por mim, o grego aqui, eimé, também aponta para a exclusividade de Jesus Cristo. É uma exclusividade de Cristo como o único caminho que nos conduz a Deus e, consequentemente, à salvação. Então, o único caminho é Cristo. Não é lei, não é guarda de nada, não é evitar comer nenhum tipo de alimento. O único, exclusivo caminho, eimé no grego, é Jesus Cristo. Também, se nós lemos aí outros princípios em outros textos, antes de ler esses textos, você quer continuar o seu pensamento aí em João? Não, agora eu quero avançar um pouquinho e ir para Atos dos Apóstolos. Então você conclui seu raciocínio e explanando, depois nós vamos ler outros textos aqui. Você está com dúvidas? Envie suas perguntas no nosso WhatsApp 16 99299 9452 ou em nossa página facebook.com/respondendo sobre as escrituras. Sim, o meu raciocínio continua com o capítulo 4 e o versículo 12 de Atos dos Apóstolos, em que os apóstolos disseram o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, aqui é dito: abaixo do céu não existe e não foi dado aos homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, existe um único caminho, um único nome: Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, aquele que veio ao mundo para ser o nosso substituto e para derramar o seu sangue por nós. Somente pelo seu sangue, somente pelo seu sacrifício, somente pela obra redentora do Senhor Jesus é que nós obtemos a salvação. Este é o caminho. O interessante é que quando é apresentado o sangue de Cristo para purificar o pecado, ou Jesus Cristo, o Filho, para ser salvo, nunca você vai ler no Novo Testamento que é necessário Cristo mais alguma coisa para ser salvo. A salvação, a soteriologia, ela só pode ser feita, só pode acontecer essa salvação apenas em Cristo. Não é possível embutir outra coisa para ter uma salvação. Essas coisas que são embutidas vêm depois da salvação. Então, por que eu estou dizendo isso? Cuidado quando você escutar pregações, áudios ou textos, Facebook, YouTube, WhatsApp, amigos, talvez te influenciando ou te ensinando. Se ele disser que para ser salvo é necessário Cristo, mas adicionando algo, está totalmente errado. Sim, não se
deixe levar por essas coisas. Parece bonito, parece lógico. Olha, você precisa fazer a sua parte. Mas não é isso que está escrito na Bíblia. Uma vez indagaram o Senhor Jesus sobre o que eu devo fazer para realizar a obra de Deus. E o Senhor Jesus disse claramente: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Então, a Bíblia é muito clara sobre isso. É Jesus Cristo como único, e nós sempre usamos a palavra suficiente. E por que Ele é suficiente? Porque não precisa de mais nada. Ele é o único e suficiente Salvador. Se nós acrescentarmos qualquer outra coisa, Paulo diz: se nós ou um anjo do céu vier pregar um evangelho diferente do qual nós estamos pregando, que ele seja anátema. Ele disse isso no capítulo 1 da sua carta aos Gálatas. Não se pode acrescentar nada ao evangelho de Cristo. Somos salvos única e exclusivamente pelo seu sangue. Isso, anátema é amaldiçoado. O interessante é que existe sim outros livros, né? Por exemplo, o outro evangelho de certa denominação que apresenta um outro livro para que você conheça a pessoa de Deus. Mas o caminho, a verdade e a vida são as Escrituras. É única e exclusivamente a Bíblia. A partir do momento que a Bíblia fechou o cânon, né, os rolos, juntou ali os rolos e você tem hoje a Bíblia na sua casa. Essa Bíblia que você tem na sua casa, ela é o único caminho, a verdade e a vida, porque ela vai apresentar a Cristo. Então, o Cristo que está apresentado aí, ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, há outros livros, né? Outros profetas, outros filósofos que vêm acrescentando aí informações para que você seja levado à verdade. Tudo que apresenta a verdade, que não é a Bíblia, pode rejeitar. Isso é anátema, como o próprio José Aldair citou aqui. Se ainda, até mesmo que um anjo do céu apresente outro evangelho, ou outras boas novas, que seja anátema, amaldiçoado, pode pegar esse livro seu aí, que não é a Bíblia, que apresente um outro evangelho, e pode pôr fogo nisso, porque a verdade, a vida, é o Senhor Jesus Cristo. A carta que nós mencionamos, onde o apóstolo Paulo diz que se vier alguém pregar outro evangelho que nós não pregamos, seja anátema, é a carta de Paulo aos Gálatas, a carta em que Paulo combate algo que foi acrescentado ao evangelho. Esse algo que foi acrescentado ao evangelho era a guarda da lei. E Paulo está muito triste, e ele escreve esta carta e repreende os Gálatas, dizendo que estava perplexos deles terem abandonado um único caminho e terem ido após outro caminho, que era o caminho da salvação com a fé em Cristo e obras. Não, a salvação somente pela fé em Cristo. E após o apóstolo Paulo ter explicado aos Gálatas que eles não podiam fazer isso, porque se eles voltassem para guardar a lei novamente, eles estariam separados de Cristo. Lá na conclusão da sua carta, ele diz aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 14: mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então as pessoas que praticam suas obras e que querem guardar alguma lei, algum mandamento, se gloriam naquilo que fazem. Agora Paulo fala: não, longe de mim gloriar-me a não ser na cruz do Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz traz a salvação, e Paulo diz: ela para mim é uma glória. A cruz é tudo para mim e ela me satisfaz, e na cruz do Senhor Jesus eu me sinto completo e perfeito. É isso aí, porque acrescentando coisas para a salvação, você vai estar muito semelhante aos legalistas ali. Nós lemos nos evangelhos, os próprios saduceus, os próprios fariseus, e Jesus Cristo, lá em Mateus 11, 28, ele diz o seguinte: vinde a mim, o caminho é Cristo, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. De quê? De legalismo, de regras, dificuldades para poder você chegar até Deus, ou até mesmo dificuldades da nossa vida em geral. Mas ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O caminho é Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, no nosso dia a dia, nós temos dificuldades no nosso trabalho, na nossa vida, etc e tal. Aí você vai se achegar a Deus para que Deus possa te aliviar, para que você tenha a sua salvação ou a sua paz. Aí depois fulano, ciclano, denominação te diz que para ser salvo você precisa fazer tal coisa. Esse texto então é uma refutação aos próprios fariseus, legalistas, como nós fazendo um paralelo, né? Nós acabamos de citar aqui Gálatas, é o que acontecia. Era necessário guardar leis, preceitos e coisas para ser salvo. Então a tristeza de Paulo foi até essa. Eu te apresento a Cristo e você volta a uma legalidade, a fazer coisas para ser salvo. Isso, e o apóstolo Paulo, ele lembra do período em que ele mesmo foi legalista, no período em que ele fez de tudo para alcançar uma justiça própria. Mas ele fala que tudo o que ele realizou para alcançar uma justiça própria, ali na sua religião, o farisaísmo, ele considerou tudo como esterco. Sabe, tudo aquilo que ele realizou, todas as suas obras, todo o seu conhecimento, toda a sua religiosidade, ele diz que ele considerou tudo isso como perda pela sublimidade do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, o dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar aqui, eu quero ser achado em Cristo. Filipenses 3:9 ele diz, eu quero ser achado nele, olha só, preste atenção, não tendo justiça própria que proceda da lei, não tendo justiça própria que proceda da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Toda a minha justiça, todas as minhas obras, Paulo diz, eu considerei como esterco. E eu não quero ser encontrado em Cristo com justiça própria, e ele nem estaria em Cristo, né? Se ele estivesse baseado em justiça própria. Mas ele não quer ser achado em justiça própria que proceda da lei. A única justiça que ele quer é a justiça que vem da fé, baseada no Senhor Jesus Cristo e no seu sacrifício. Todo o resto, Paulo jogou na lata do lixo. E lembrando que nós estamos em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Alguns grupos tentam complicar ainda mais, né, a salvação, então você deve ter cuidado com isso. Nós também lembramos que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aqueles que expulsaram demônios, aqueles que profetizaram, esses aí, Jesus Cristo, né, não todos, é claro, mas Jesus Cristo vai dizer, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Então, muito cuidado com esses legalismos. Nem todas as pessoas dentro de denominações vão ser salvas. Cuidado com esse negócio de, eu preciso ser salvo, mas para ser salvo eu tenho que fazer alguma coisa. Temos mais alguns textos aqui para a gente citar sobre essa questão do caminho que conduz para a vida. Você quer citar algum? Sim, o apóstolo Paulo, ele disse a um homem que perguntou para ele, o que eu devo para fazer para ser salvo? E esta passagem está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o versículo 31. Paulo respondeu simplesmente à pergunta dele, que devo fazer para ser salvo? Ele respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Simples assim. E você diz simples assim, você pode perguntar, né? É simples para nós, né? Tudo o que era difícil, tudo o que era complicado, o que era doloroso, o Senhor Jesus fez. E Deus tornou a salvação o mais acessível possível para nós seres humanos. Para nós é simples. Nós temos que vencer o nosso orgulho, nós temos que reconhecer que não somos capazes de nos salvar a nós mesmos e crer no Senhor Jesus Cristo, e assim nós seremos salvos. Ficou simples para nós, mas custou muito caro para Deus o fato de nós podermos ser salvos totalmente. É isso aí. E quem vai clarear o seu caminho é o próprio Espírito Santo. Ele vai conduzir você à vida eterna através dos estudos das Escrituras. Nós estamos aqui para apresentar não uma denominação, não uma religião, mas apresentar as Escrituras. Lá em Salmo 119 temos um versículo muito interessante. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos, a luz que clareia o meu
caminho. Outro salmo, capítulo 1, verso 6, diz o seguinte: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Novamente, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vocês lembram qual que foi a pergunta que nós iniciamos aqui no programa? A pessoa indagou que todos os caminhos levam a Deus. Mas aqui em Salmos e todos esses outros textos que nós já explanamos aqui, diz que o caminho dos ímpios leva à destruição. Como você citou, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, o Senhor Jesus Cristo, quando conversava com os religiosos da sua época, ele disse a eles o seguinte, em João capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. São as mesmas que testificam de mim. Então Jesus diz, as Escrituras de fato contêm a vida eterna. E o que a Escritura diz? A Escritura diz que o único caminho para a salvação é o Senhor Jesus. E Jesus diz, as Escrituras testificam de mim. Então, o único caminho que existe para a salvação de todo homem, a salvação é comum a todos, só existe um meio de salvação para todos, o único caminho é a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os demais caminhos estão rejeitados. Os demais caminhos, por mais bem intencionados que estejam as pessoas que neles trilham, vai conduzir a pessoa à perdição. Saia deste caminho e creia no Senhor Jesus Cristo. É isso aí, muito cuidado com pessoas estudadas, né, pseudos mestres, porque esse texto, ele é direcionado a se examinar as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, mas elas testificam de mim, e está sendo direcionado aos próprios fariseus. Para ser um fariseu, era necessário no mínimo 3, 4 anos de estudo para você ingressar nessa seita. Então as pessoas eram sim estudadas, conheciam sim o Antigo Testamento, conheciam todas as leis, eram pessoas não ignorantes na Bíblia hebraica, né, na Torá, no Antigo Testamento, mas eram pessoas que conheciam demais, mas mesmo conhecendo, não conheciam quem era o próprio Messias, o próprio Senhor Jesus Cristo, porque na própria Torá testifica da vinda de Cristo. Então não é você ter muito conhecimento, mas é você conhecer o caminho. E esse caminho é direcionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pelo próprio Espírito Santo. Então chegamos à conclusão que não existe mais nenhum caminho. A Bíblia é muito clara. A pessoa vai permanecer no engano se ela quiser. E aliás, se ela não procurar conhecer as Escrituras. O conselho que nós te damos é que leia a Bíblia. Procure estudar as Escrituras com uma pessoa que sinceramente interpreta, sinceramente busca e sinceramente leia a Bíblia. E outra sugestão, ore bastante. Peça a Deus que ilumine a sua vida. Peça a Deus que guie os seus passos. Peça a Deus que mostre a você claramente qual é o caminho de salvação. Ele vai ouvir você e vai colocar no seu caminho pessoas que vão lhe dizer a verdade.